Obrigado. Boa noite para todos. Prazer estar com vocês mais uma vez. E ainda que seja virtualmente, nós podemos considerar um trecho da Palavra de Deus nessa noite juntos. Enquanto vocês vão abrindo a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 4, ou localizando aí no seu celular, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, tá bom? Gênesis capítulo 4. Então, hoje nós estamos aí começando a nossa aula de número 9. Já caminhamos um pouquinho dentro da Palavra de Deus, já aprendemos alguns conceitos, especialmente sobre Deus e também sobre o inimigo de Deus. E agora nós estamos estudando, já há 2 aulas, nós estamos estudando o homem, desde quando ele foi formado, as características que Deus lhe deu. Na última aula, nós vimos quando o homem foi submetido por Deus a um teste de obediência e, infelizmente, o homem foi reprovado nesse teste, porque ele desobedeceu uma ordem de Deus, e uma ordem que era tão simples de ser obedecida, com todas as condições vantajosas e que auxiliavam o homem no cumprimento desta ordem, na obediência a esta ordem. No entanto, apesar de todas as condições que o ajudavam, o homem foi desobediente, ele transgrediu a ordem de Deus, ele quebrou uma ordem que Deus havia dado, e isso na Bíblia é chamado de pecado. Então, nós consideramos na aula passada o primeiro pecado cometido aqui na terra pelo homem. E, infelizmente, depois desse pecado, houve uma alteração na própria estrutura humana, na estrutura da raça humana. Algumas daquelas qualidades que Deus havia dado ao homem quando Deus o criou, elas permanecem até hoje, mas algumas daquelas qualidades que o homem recebeu ao ser criado por Deus, elas desapareceram. Por isso nós dizemos que houve uma alteração na estrutura humana, a raça humana se degradou, a estrutura humana foi profundamente alterada pelo primeiro pecado cometido pelo homem e pela mulher. E hoje nós vamos analisar, em Gênesis capítulo 4, os sintomas de morte. Nós vimos o que era morte, o que é morte na Bíblia no final da aula passada. Lembra que existe 3 aspectos de morte relatados na Palavra de Deus. Existe a morte espiritual, que é a separação de Deus por causa do pecado, a perda da comunhão, do contato com Deus. Existe também a morte física, que é a separação entre a nossa parte material, corpo, da nossa parte imaterial, espírito e alma, que vão para um de 2 lugares possíveis. E existe também o aspecto da morte eterna, que é a separação eterna de Deus de quem for lançado e vai experimentar essa morte, quem for lançado no lago de fogo e enxofre eternamente. Muito bem, mas agora eu quero analisar com vocês sintomas de morte que a primeira geração, gerada por Adão e Eva, seus filhos, experimentaram. E é importante a gente lembrar o seguinte: Adão e Eva conheceram o antes do pecado e o depois do pecado. E a sua própria natureza antes do pecado era uma. Depois do pecado, como nós já dissemos, ela foi alterada, ela foi estragada, ela foi corrompida pelo pecado. Mas eles conheceram o antes e o depois. No entanto, como nós vamos verificar hoje, a primeira geração de Adão e Eva, ao nascer, Caim e Abel, seus filhos, eles já possuíam uma natureza estragada pelo pecado, corrompida, uma natureza que se inclina para o pecado e que manifesta essa inclinação através dos seus atos. Então, a primeira geração depois de Adão e Eva só conheceu o depois do pecado.
não é? E nós vamos ver, inclusive, que existe uma similaridade entre essa primeira geração, que Adão e Eva geraram, Caim e Abel, e nós, porque, na verdade, nós nascemos depois do pecado, e nós já nascemos com uma natureza corrompida e inclinada para o pecado. Mas nós vamos deixar a palavra de Deus mostrar isso para nós. Muito bem? Então, acompanhem a leitura, Gênesis capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O primeiro filho gerado por Adão e Eva, e ele foi gerado depois do pecado, chamou-se Caim. Interessante, o nome Caim significa adquirido. E foi exatamente isso que Adão e Eva disseram quando tiveram o primeiro filho. Nós adquirimos este menino, este varão, né, com o auxílio do Senhor. Reconheceram que, apesar de pecadores, Deus lhes tinha dado esta dádiva de poder gerar um filho. Versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. O segundo filho gerado por Adão e Eva recebeu o nome de Abel. E é interessante porque o nome Abel significa um vento passageiro. E isso está relacionado, inclusive, com a brevidade da vida de Abel. Mas nós vamos ver, eu não quero adiantar nada, nós vamos ver na nossa lição hoje, na nossa aula de hoje, por que a vida de Abel foi tão breve e ele foi tão passageiro aqui nesse mundo. Agora, quando nós chegamos no final do versículo 2, nós já encontramos Caim e Abel, adultos, e cada um deles optando por uma atividade que lhe trouxesse renda. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Cada um deles optou, então, por uma profissão e se dedicaram a isso para ter o seu sustento. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Aqueles dois filhos de Adão e Eva quiseram trazer uma oferta ao Senhor. Eles reconheceram que o que eles tinham deviam ao Senhor e quiseram agradecer ao Senhor trazendo a ele uma oferta. E cada um deles trouxe uma oferta diferente ao Senhor. O versículo 3 diz que Caim trouxe do fruto da terra, era aquela atividade com a qual ele estava envolvido, ele era lavrador, então era o que ele plantou e o que ele colheu, e ele expôs aquilo perante o Senhor. Então, na linguagem de hoje, nós diríamos um pouco de arroz que ele colheu, de feijão, de batata, de mandioca, de alface, de tomate, de pepino, rúcula, todos os cereais, as frutas e verduras que ele plantou, ele trouxe uma oferta ao Senhor. Interessante isso, né? Era uma amostra daquilo que ele tinha produzido. E agora estava retribuindo ao Senhor. Notem bem, nós, à primeira vista, diríamos que a atitude dele foi uma atitude até digna de elogio. Mas nós vamos ver daqui a pouco que havia uma ideia por trás da apresentação desta oferta que não agradou ao Senhor. Por outro lado, Abel também trouxe uma oferta ao Senhor e daquilo que ele tinha, que fazia parte da sua atividade profissional durante o dia. Ele era pastor de ovelhas
e ele trouxe das primícias do seu rebanho. Interessante essa palavra, primícias, porque Abel não só se preocupou em trazer uma oferta que agradasse ao Senhor, e nós já vamos ver já por que Deus se agradou da oferta de Abel, mas ele trouxe não qualquer ovelha do seu rebanho, as primeiras, como que dizendo e reconhecendo através daquele ato que o Senhor devia vir em primeiro lugar na sua vida. Muito bem, os dois homens, Caim e Abel, apresentaram aquela oferta ao Senhor. Agora, leiam o final do verso 4 para ver como é que Deus recebeu a oferta de cada um deles. Diz a palavra de Deus: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Bom, nós não vamos nos deter na oferta de Abel hoje, e nem em Abel. Mas eu só quero dizer uma coisa para vocês. Abel tinha sido notificado pelos seus pais que quando eles pecaram lá no Jardim do Éden, Deus mostrou a oferta que o agrada. Deus mesmo matou um animal, tirou a pele e fez roupa para Adão e Eva. E Deus, naquele dia, instituiu o que nós chamamos de o princípio da substituição, ensinando a Adão que ele era um pecador, que ele merecia a morte, mas que uma vítima inocente estava morrendo no lugar dele, cuja pele, então, foi usada para cobrir a nudez de Adão e Eva. Deus havia mostrado a Adão e Eva a oferta que o agrada, e Adão e Eva mostraram também aos seus filhos. E Abel, sabendo disso, ofereceu uma oferta, então, que ele sabia que Deus ia se agradar dela. Mas numa outra ocasião futura, nós vamos nos deter um pouquinho mais na oferta de Abel. Eu queria concentrar as nossas atenções hoje na oferta de Caim, na reação de Deus a essa oferta e na reação de Caim à reação de Deus. Primeiro, a oferta de Caim. Diz o versículo 3, ele apresentou uma oferta do fruto da terra. Bem, é bom nós lembrarmos que quando os seus pais pecaram, Deus amaldiçoou a terra. Então, a oferta de Caim era fruto da terra amaldiçoada por causa do pecado. E, na verdade, aquela oferta tinha também o objetivo de dizer a Deus: olha, Deus, eu arei a terra, eu plantei, eu aguei a semente, eu colhi. Esta oferta aqui é o resultado da minha ação, da minha obra, do meu trabalho, do meu suor derramado. Então, nós diríamos que a oferta de Caim representava as obras de Caim. E ele queria ser aceito por Deus através das suas obras. Mas o versículo 5 diz que Deus não se agradou de Caim, porque viu nele um orgulho de se apresentar diante de Deus com as suas obras e de se fazer ser recebido por Deus através das suas obras, portanto, dos seus méritos. E Deus também não apreciou a oferta, nem a atitude de Caim em oferecer aquilo, e nem a oferta propriamente de Caim. E por quê? Ora, porque nós mencionamos que no dia em que Adão e Eva pecaram, Deus mostrou para Adão que era preciso cumprir a justiça de Deus, e o pecado tem que ser castigado com a morte. E Deus matou um animal inocente e tirou a pele dele para fazer roupas para Adão e Eva. E Deus instituiu aquele princípio que nós chamamos de o princípio da substituição. E essa ideia foi passada depois para os filhos de Adão e Eva. Tanto é que
Abel, que entendeu aquilo, ele ofereceu de fato uma oferta que agradasse a Deus. Mas a oferta de Caim não tinha nela o princípio da substituição aparecendo. Ali não havia sangue, ali não havia na oferta de Caim nenhuma morte de uma vítima inocente no lugar do pecador. Não, era simplesmente o resultado do esforço, das obras, do trabalho árduo de Caim. E, portanto, ele queria que Deus o recebesse com base no seu mérito, naquilo que ele merecia e que estava demonstrado ali através da sua oferta do fruto da terra oferecido a Deus. Deus não se agradou de Caim, viu nele uma atitude orgulhosa. Deus não se agradou da oferta de Caim, não viu nela o princípio da substituição aparecendo. E Deus demonstrou isso para Caim. Não gostei nem de você, nem da sua oferta. E agora eu quero mostrar a vocês a maneira como Caim reagiu a essa não aprovação de Deus da sua oferta e da sua pessoa. E, através disso, ele mostra realmente sintomas de uma pessoa que estava morta espiritualmente diante de Deus. Vamos lá, versículo 5. Quando ele percebeu que Deus não gostou nem dele na sua oferta, a primeira coisa que Caim fez foi irar-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Sabe por quê? Ele ficou irado porque o orgulho que o levou a apresentar aquela oferta, uma oferta que lhe desse mérito, que lhe desse crédito diante de Deus. E cego que ele ficou completamente pelo orgulho, agora ele manifesta a sua ira contra Deus. Sabe, nós diríamos hoje, Caim, Caim, escuta aqui, quem você pensa que é? Você ficar irado com Deus? Caim, cuidado, você está caminhando por um caminho muito errado e perigoso. Deus é o Criador, você é uma criatura. Você deve se encaixar no plano de salvação de Deus. E não determinar o seu próprio plano de salvação. Não você determinar a maneira como Deus tem que receber você. Não, Caim. Você não tem direito de ficar irado com Deus. Mas não é essa a atitude de muitas pessoas hoje? Diante de certas circunstâncias na sua vida, começam a praguejar e a falar contra Deus, exatamente como Caim fez? Quem essas pessoas pensam que são? Somos meras criaturas neste universo criado por Deus. Ele é o Criador. E eu estou citando apenas um dos atributos de Deus, mas se vocês estão lembrando, nas nossas aulas anteriores, nós vimos vários deles, e por todos eles, Deus tem que ser respeitado. Caim saiu do seu lugar e não reconheceu quem era Deus, e agora ele se ira contra Deus. Quando Deus viu essa ira de Caim, diz o verso 6, e disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Depois de Deus ver Caim irado contra ele, Deus, que conhece os nossos pensamentos, percebeu que ele estava com maus pensamentos. Primeiro, acerca de Deus, e segundo, acerca do seu irmão. Sim,
porque Deus havia apreciado a atitude de Abel e a oferta de Abel. E Caim percebeu que Deus não gostou dele e da oferta dele, mas gostou de Abel, seu irmão, e da oferta de Abel. E ele já começou a ter pensamentos maldosos acerca do seu irmão. E Deus disse isso para Caim. Caim, eu estou vendo os teus pensamentos. Aliás, vocês estão lembrados que quando nós estudamos o Salmo 139, nós vimos ali um atributo de Deus que é a sua onisciência. E o salmista, reconhecendo que Deus é onisciente, ele disse: a palavra não me chegou à língua, e o Senhor já a conhece. Isso mostra que Deus conhece os nossos pensamentos antes que eles se transformem em palavras externadas. Quando os pensamentos ainda estão internos, dentro da nossa mente, Deus já os conhece. E Deus olhou para a mente de Caim e viu pensamentos maldosos acerca do irmão dele. Depois de Deus ver a ira de Caim e notar os seus maus pensamentos a respeito do seu irmão, Deus disse que estes maus pensamentos estavam batendo na porta da sua vida. O pecado jaz à porta, está batendo e querendo entrar e fazer parte da sua vida. E Deus mostrou a Caim que ele precisava ter domínio próprio e não ceder à tentação que estes maus pensamentos lhe traziam. Deus mostrou para Caim o que ele estava pensando. E Deus mostrou a Caim o caminho pelo qual ele estava seguindo. Um caminho perigoso. Um caminho que lhe traria sofrimento. Um caminho que lhe traria desgraça espiritual na sua vida. E Deus disse: você tem que ser capaz de controlar, ter domínio próprio, para que o pecado não entre na sua vida. Vamos continuar a leitura, versículo 8. Disse Caim a seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Entenderam agora quais eram os pensamentos maus que Caim estava tendo acerca do seu irmão? Pensamentos de homicídio, de assassinato do seu irmão. E Deus o preveniu para que ele não desse asas a esses pensamentos e nem permitisse que esses pensamentos se materializassem e se transformassem em ações concretas na sua vida. Mas ao invés de dar ouvidos ao que Deus falou, ele foi em frente nos seus próprios pensamentos e nas suas atitudes pecaminosas. Levou o seu irmão ao campo e provavelmente ele levou a um lugar retirado, longe da presença de seu pai, sua mãe, seus outros irmãos, e ali ele matou o seu irmão, revelando a sua natureza pecaminosa e colocando em prática os pensamentos que estavam povoando a sua mente, acerca dos quais Deus já tinha avisado para ele não prosseguir. Mas ele, de forma teimosa, sem respeitar o conselho de Deus, ele assassina o seu próprio irmão. Gente, nós estamos falando aqui na primeira família dessa terra. Nós estamos falando dos primeiros filhos e irmãos desta terra. E nós estamos vendo um irmão se voltando contra o outro e tirando a vida do seu próprio irmão, filho do mesmo pai, da mesma mãe. Mas sabem, parece que nós estamos olhando
em vez de ler a Bíblia, parece que nós estamos vendo os jornais dos nossos dias. Semana passada, alguém no metrô de São Paulo, um homem com uma barra de metal na mão, desfere golpes numa mulher aproximadamente da sua idade, que ele nem conhecia, e tira a vida dessa mulher. Esta semana nós vimos um jovem entrar numa escola em Santa Catarina, munido de um facão, e tirar a vida de 2 professoras e 3 crianças que não tinham completado ainda 2 anos de idade. Como é que nós vamos justificar uma atitude dessas? Como é que nós vamos explicar uma atitude dessas? Preste atenção na explicação. Caim, ao nascer, já nasceu com uma natureza inclinada para o pecado. Ele não precisou ser ensinado a se encher de orgulho, a se irar contra Deus, a ter maus pensamentos, a ter falta de domínio próprio, a ter desejos carnais e a praticar homicídio. Ele fez tudo isso porque a natureza pecaminosa, herdada dos seus pais pecadores, já sabia fazer tudo isso, já tinha o potencial para a realização de todas estas más ações. Entenderam? É exatamente o que nós vemos hoje, quando nós nos deparamos com uma notícia daquela de um jovem entrar numa escola e tirar a vida de 2 professoras e 3 crianças. Ele já nasceu com uma natureza pecaminosa e ele simplesmente deu vazão a essa natureza pecaminosa. E os seus pensamentos, como Caim, ele permitiu que eles se materializassem e se transformassem em ações concretas, nocivas a pessoas que estavam à sua volta. Mas sabe de uma coisa? Os pecados de Caim não pararam por aí. Vamos continuar a leitura, versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? É lógico que Deus sabia onde estava Abel. Ele tinha morrido e Caim tinha enterrado o seu corpo. Na verdade, ao fazer esta pergunta, Deus, na sua misericórdia e bondade, está oferecendo a Caim uma oportunidade de arrependimento. E sabem, a Bíblia ensina que se naquele momento Caim dissesse: Senhor, eu lamento muito o que eu fiz. Eu venho a te pedir perdão pelo meu ato. Ele teria desfrutado da misericórdia, da bondade e da graça de Deus. Mas, ao invés disso, como é que ele responde à pergunta de Deus? Não sei. Ele sabia onde ele tinha enterrado o corpo do seu irmão. O que é que ele está proferindo aí? Uma mentira. Uma mentira. Com quem o homem aprendeu a mentir? Ah, vocês estão lembrados na aula passada, quando a serpente, Satanás, se aproximou de Eva e mentiu a respeito dos efeitos nocivos, das consequências desastrosas de desobedecer à ordem de Deus? Sim. O Senhor Jesus chamou Satanás de o pai da mentira. E agora Caim estava proferindo uma coisa que é característica de Satanás: a mentira. Ele sabia muito bem onde estava o corpo do seu irmão. Mas ele agora é um mentiroso. Ele acrescenta a todos os pecados cometidos por Deus mais um: a mentira praticada. E ele continua dizendo: acaso sou eu tutor de meu irmão? Que desrespeito tremendo a Deus. É como se ele dissesse: Deus, agora eu vou ter que ficar tomando conta do meu irmão? Ele já não é adulto o suficiente? Agora eu virei babá de marmanjo? E através dessa colocação, ele está mostrando
um completo e total desrespeito à pessoa de Deus. Parece que o poço onde Caim caiu não tem fundo. Cada fala dele, cada atitude dele é mais um pecado acrescentado. Quando ele disse isso, Deus diz no verso 10, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. E com essas palavras, Deus quis dizer, eu vi quando você levou o seu irmão ali para o campo. E quando você desferiu um golpe nele, talvez até com uma das ferramentas que ele usava para lavrar a terra, né? E ao desferir aquele golpe no seu irmão, você fez o sangue do seu irmão cair na terra. E esse sangue agora clama por justiça a mim. Em outras palavras, Deus estava dizendo, você podia ocultar o assassinato praticado de todas as pessoas, menos de mim. Porque, afinal de contas, lembre-se, Deus é onisciente. Caim se enganou. Talvez, logo que ele matou, ele enterrou o corpo e ele pensou, ninguém vai descobrir onde está e o que eu fiz. Talvez até antes de praticar o homicídio, ele tenha olhado para a direita, para a esquerda, para frente e para trás e não viu ninguém. Mas sabem, ele esqueceu de olhar para um lado. Para onde? Para cima. Acima dele estava o Deus onisciente e onipresente, que presenciou o assassinato e sabia muito bem onde ele havia enterrado o corpo do irmão. E agora esse Deus, que também é justo, diz, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Seus pais haviam recebido uma maldição de Deus quando pecaram. E agora Caim também recebe uma maldição de Deus. Como doeu para Deus proferir estas palavras. Aquela tão bela criação que ele havia feito e que ele havia abençoado. Quando Deus criou o reino animal, Deus abençoou. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os abençoou. E disse, multiplicai-vos, sede fecundos, enchei a terra e sujeitai-a. O homem recebeu a bênção de Deus, mas, e prestem atenção nisso, pecado traz maldição. Adão e Eva receberam uma maldição. Agora Caim também recebe a maldição. E recebe também o castigo de Deus, verso 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Qual era a profissão de Caim? Lavrador. E ele dependia da terra para o plantio, para a colheita, para o seu sustento. Então Deus disse para ele, você vai plantar e a terra não vai dar fruto com a sua força, porque agora a terra foi amaldiçoada pela segunda vez por Deus. E mais, Caim, serás fugitivo e errante pela terra. A Bíblia diz que Adão e Eva tinham outros filhos. E com certeza, agora aqueles outros filhos iam querer vingar o sangue do seu irmão Abel. E por causa disso, Caim agora teria que abandonar o convívio com a família e se tornar errante e fugitivo pela terra. E quando ele recebe esse castigo de Deus, ele diz, verso 13, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Em outras palavras, ele está dizendo a Deus, Deus, o Senhor está sendo muito severo, rígido demais. O castigo que o Senhor está me dando sobre a terra, e agora para eu ser fugitivo e errante, é muito mais do que o que eu mereço receber de ti. Interessante. Como agora o homem acha
que tem um senso de justiça muito maior do que o de Deus. Ele acabara de praticar um assassinato. E ele não está disposto a receber o castigo que Deus coloca sobre ele, achando que Deus está sendo rígido demais. Para terminar as nossas palavras, eu quero que vocês olhem finalmente para o verso 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E sabe quais são as verdades que nós encontramos aqui nesse último verso lido? Pecado provoca isso. Um distanciamento entre o pecador e Deus santo e justo. E agora, ele não só se retira do convívio familiar, mas ele se retira da presença de Deus. Evidentemente, é impossível fugir da presença de Deus, porque Deus é onisciente. Mas a Bíblia deixa muito claro que Caim virou as costas a Deus. Não era o desejo dele ter comunhão com Deus. Ele queria se afastar ao máximo e viver uma vida e dar um rumo à sua vida completamente independente e alheio à presença de Deus e à vontade de Deus. Pecado provoca isso, um distanciamento, uma perda de comunhão total entre a criatura e o Criador. Na verdade, o pecado se coloca como um obstáculo entre o homem e Deus, e esse obstáculo afasta e separa o homem de Deus. Mas notem bem, não foi iniciativa de Deus afastar-se do homem, mas foi iniciativa do homem afastar-se de Deus. É isso que provoca o pecado. Um distanciamento entre a criatura e o Criador, porque agora a criatura quer viver uma vida completamente alheia a Deus e à sua vontade. E por causa desse desejo, o homem então se distancia de Deus. Bem, vocês perceberam quantas características negativas Caim apresentou. Tomado de orgulho, ele apresenta uma oferta que não agrada a Deus. Ele se ira contra Deus. Ele começa a nutrir maus pensamentos contra Deus e contra o seu irmão. Ele tem desejo, a sua carne, a sua natureza, tem desejo de matar o seu irmão. E ele cumpre esse desejo. E ele assassina o seu irmão. Ele tem uma falta de domínio próprio tremenda. Ele mente a Deus. Ele trata Deus de forma extremamente desrespeitosa. E quando Deus se aproxima dele oferecendo uma oportunidade de arrependimento, ele recusa essa oportunidade e se afasta de Deus. Agora, sabe de uma coisa? Estas são características da raça humana estragada, deteriorada, corrompida pelo pecado. Essas são características de alguém que já nasceu com uma natureza que tem potencial para fazer tudo isso e muito mais. Será que Adão e Eva precisaram ensinar Caim a agir desta maneira? Não. Assim como hoje, quando uma criança nasce, nós não precisamos ensiná-la a desrespeitar os pais, a desobedecer os pais, a xingar, a mentir, a ser egoísta. Não precisamos ensinar. Sabe por quê? Porque hoje, quando nós nascemos, e quando cada criança, cada ser humano nasce no nosso planeta, ele já nasce com uma natureza estragada pelo pecado e inclinada para a prática pecaminosa. Deixe-me ler um último versículo junto com vocês. Abram suas Bíblias em Salmo 51.
Salmo número 51. E olhem o testemunho que Davi dá a respeito de si mesmo, relembrando o dia que ele nasceu. Salmo 51, versículo 5. Davi diz: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está se referindo ao ato sexual entre o seu pai e a sua mãe, absolutamente. Ele está se referindo ao fato de que ele já nasceu com uma natureza estragada pelo pecado. E sabe quem foram os responsáveis por ele nascer com essa natureza estragada pelo pecado? Seus pais, que transmitiram a ele essa doença espiritual. Mas sabem quem foram os culpados pelos pais de Davi já nascerem com uma natureza pecaminosa? Os avós de Davi. E sabe quem foram os responsáveis e culpados pelo fato dos avós de Davi já nascerem com uma natureza inclinada para o pecado? Os bisavós, os tataravós. Na verdade, Davi, Caim, Abel, eu e vocês, nós só conhecemos o depois do pecado. E todo ser humano que nasceu depois do primeiro pecado cometido por Adão e Eva já nasceu com uma natureza estragada pelo pecado, com potencial para inúmeras práticas pecaminosas. Nós não precisamos entrar numa escola para aprender a roubar, a mentir, a desobedecer pais. Não. Nós já nascemos com uma natureza que tem potencial para praticar tudo isso e muito mais. Mas talvez você esteja pensando: Davi, tem remédio para tudo isso? Tem. Nós estamos falando primeiro da doença espiritual que todos nós temos. Uma natureza pecaminosa e pecados praticados. Nos próximos estudos, nós vamos ver a solução para essa doença, o remédio que Deus preparou para essa doença. Que Deus possa abençoar cada um, fazer-nos refletir sobre estas questões e reconhecer que, assim como Caim, todos nós já nascemos com uma natureza estragada pelo pecado. Que Deus nos abençoe e abençoe a sua palavra em cada coração. Amém.